você já o assistiu outras vezes, né? E em seguida nós vamos fazer a prece e ele vem para iniciar o trabalho. O nome do nosso palestrante completo é Roosevelt Andolfato Thiago. Ele já é palestrante há 28 anos, percorrendo todo o Brasil, realizando palestras escritor, editor e autor de 8 obras publicadas de variados gêneros, todas evidenciando as bases do doutrina espírita. Presidente da ADE, Associação dos Divulgadores do Espiritismo, Regional de Jaú, com a finalidade de divulgar e incentivar eventos espíritas ou de interesse social. Presidente da ASEAC, Associação Cultural Espírita Allan Kardec, na cidade de Barra Bonita, São Paulo. Instituição que, entre todas as atividades, dedica-se especialmente à educação espírita infantil. Dos 8 livros editados, da sua autoria, 7 foram pela Sólida Editora e 1 pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Os livros, todos eles têm a finalidade de atender às necessidades de manutenção da ASEAC, que é a Associação Cultural Espírita Allan Kardec de Barra Bonita. O tema hoje, Deus, a causa primeira da vida. Vamos mais uma vez, meus amigos pensamentos, nos lembrar que todos nós não estamos aqui apenas entre encarnados, mas junto dos queridos irmãos da parte espiritual que muito bondosamente vem nos trazer a paz de Jesus, a bondade e o amor, junto de todos nós aqui reunidos em seu nome, Mestre, como o Senhor nos prometeu, que está entre nós. Por isso, confiante, Senhor, no trabalho que aqui se realiza, todo o bem que se realiza enquanto nós estamos aqui assistindo. Sabemos que todos nós somos atendidos em muitas das nossas necessidades, seus queridos enviados bondosos, a quem nós gostaríamos, Senhor, de pedir também as suas bênçãos, assim como pedimos para todos nós assistência desse trabalho espiritual, pedimos também para o nosso palestrante, que nos honra com a sua presença aqui em nós, pedimos as suas inspirações, Senhor, nossa assistência, para que possamos compreender a mensagem espiritual que ele quer nos trazer, e também que os representantes do mundo espiritual possam assistir durante a sua apresentação, que possam inspirá-lo, que possam ser cuidados pelo seu amor. Por tudo isso, Senhor querido, Senhor de todos nossos destinos, nossos corações, nós agradecemos por tudo aquilo que temos podido encontrar no seu amor, no seu Evangelho, por tudo aquilo, Senhor, que nós podemos até hoje modificar do homem velho que ainda somos, tudo isso, todos os benefícios que nós recolhemos, que sabemos que ainda não somos devedores. Nós te agradecemos imensamente, Jesus, que sob sua égide possamos iniciar o nosso trabalho desta noite. Muito obrigado, Senhor. Gostaria que o Roosevelt vir para cá. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, mais uma vez experimentar os encantos daqueles que conhecem a sua paz. Antes de iniciarmos as nossas atividades, as nossas reflexões, agradecemos aos trabalhadores desta casa, aqueles que a dirigem, e assim se fazem responsáveis pela noite que experimentamos hoje. Todas as vezes que olhamos à nossa volta, vemos que a disseminação da Boa Nova se faz urgente pela transformação moral que ela pode proporcionar. E ver um grupo de pessoas, uma instituição que se dedica a esse trabalho de aproximar as pessoas da mensagem messiânica de Jesus é sempre uma importância em comum. E ficamos felizes em poder contribuir. Assim como agradeço a presença de todos que aqui se encontram, porque sei que nós renunciamos às nossas atividades
para nos convergir à casa espírita, refletir acerca de Jesus. É um sinal de que já começamos a entender a necessidade da aproximação com Deus, o que nos remete ao amadurecimento moral que buscamos. Agradeço aos companheiros espirituais que nos sustentam e a minha companheira pela cumplicidade caridosa a todo trabalho. Trabalhamos. Allan Kardec, na questão de número 10 em O Livro dos Espíritos, questiona os imortais da seguinte forma: se é possível ao homem conhecer, mergulhar na intimidade de Deus. Questão essa que apresenta-se novamente no livro A Gênese em sua segunda parte, item 8. E nas duas oportunidades a resposta é de igual teor. Eles dizem que não, de que não é possível ao homem conhecer, mergulhar na intimidade de Deus, por ser esse um atributo que lhe falta. E qualquer um de nós poderia, com relativa facilidade, listar todas as nossas imperfeições morais e que justificaria não nos ser possível mergulhar na intimidade do Criador. No entanto, a mesma obra já citada, a sua questão primeira, diz que Deus é a causa primeira de todas as coisas. E se é a causa primeira de todas as coisas, também há de ser a causa primeira do nosso encontro conosco mesmo, a causa primeira de uma vida reta, de uma conduta nobre. Então, mesmo não nos sendo possível mergulhar na intimidade do Criador, aproximar a nossa visão do que verdadeiramente Ele é, dar-nos-ia condições de caminharmos com mais segurança na vida. Porque pela visão que tem de Deus, comporta-se a criatura. Poderemos alimentar essa diretriz e estabelecer com ela, com assertividade, que isso se opera em todos nós, pela visão que tem de Deus. Algumas pessoas passam momentos de grande prova e dor de maneira nobre, reta, porque já creem, já aprenderam que toda a vida está sentada nas mãos de Deus e desta forma não há erros. Pela visão que tem de Deus, outros companheiros nossos amarram bombas no próprio corpo e explodem aos irmãos, porque creem que Deus seja um guerreiro implacável. Pela visão que tem de Deus, outros companheiros ainda caminham abatidos, destituídos de ânimo, porque acreditam ainda que Deus é um velho cansado, sentado nas alturas. Pela visão que tem de Deus, e ficaríamos a noite inteira, sempre estabelecendo a mesma diretriz, de que pela visão que se tem do Criador, comporta-se a criatura. Ora, quanto mais conseguimos então aproximar a nossa visão do que verdadeiramente Deus é, isso vai nos dar maiores condições de êxito nos compromissos que abraçamos aqui na Terra. Porque eu percebo que a maioria de nós tem uma confiança em Deus, mas é uma confiança pautada mais no impulso cultural do que numa fé raciocinada. A maioria de nós crê em Deus porque a avó dizia para a filha: crê em Deus, minha filha. A filha para os filhos dela: você tem que crer em Deus. Nós aos nossos filhos: crê em Deus. Então a gente crê porque alguém disse que deveríamos crer. Mas quantos de nós creem em Deus porque estudou, porque observou a vida, porque refletiu na vida e chegou pelo nosso esforço pessoal à necessária existência de um Pai de infinito amor e absoluta bondade? Então, quando cremos em Deus porque aprendemos que deveríamos crer, esta fé não é nossa, ou é frágil. Somente será nossa quando refletimos na vida e encontramos Deus pelos caminhos pessoais. Então a nossa visão do Criador fica dilatada quando nos apoiamos no estudo trazido pelos Espíritos, porque a realidade espiritual transcende qualquer outra que podemos ter acesso aqui. No entanto, a dificuldade de entender a Deus assenta-se inequivocamente nas religiões, porque cada uma delas quer trazer Deus para o seu domínio, domínios humanos.
A religião A acredita e prega que somente chegará até Deus por ela. A religião B já acha que somente aqueles que se submeterem a eles chegarão a Deus. Já a religião C acha-se caminho único para chegar à divindade. É assim cada um de nós vai limitando a grandiosidade do Criador, porque são muitos os caminhos que nos levam até Ele. É igual GPS. Vocês têm ou não? Quem já tem, sabe do que eu estou falando. Acostumou a usar, não tem mais jeito, a gente fica viciado. Até quando já sabe o caminho, a gente põe. Eu só não sei se é para chegar ou pelo prazer de contrariá-lo. Ele manda para um lugar, a gente vai pelo outro, ele acha a gente, acha vocês, acha todo mundo, chegamos aqui e nos faz pensar. Se tantos caminhos nos trazem a esta casa, imaginemos quantos outros não nos levam à casa do Pai. Então, enquanto observarmos a Deus pela nossa visão materialista, diminuindo a sua grandeza, nunca entenderemos a Deus. É necessário, então, que observemos, através dos estudos que os Espíritos nos trazem, uma visão universalista e que não pertence a religião alguma. Os atributos óbvios do Criador expandem-se por toda parte. Então, para compreender mesmo validamente a grandiosidade de Deus, é necessário debruçar-nos nos estudos e prestar atenção na vida. E talvez seja por isso que Victor Hugo, um dos maiores escritores e pensadores franceses, cunhou acerca do Criador uma definição de beleza irretocável. Ele diz: o ser divino escapa a toda denominação e a qualquer medida. E se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior e mais adequado. Então dê o nome que quiser dar, mas Deus é o elemento que sustenta a vida, senão a própria vida. Ele é a origem e o destino da alma humana. É acima de tudo que podemos compreender. No entanto, faz-se necessário estudar, debruçarmos esforços para aproximar a nossa visão do que verdadeiramente lhe é. Epopeia essa que trilhamos desde muito tempo. Porque se fôssemos tentar conceber quando teve início a busca do homem, da criatura humana, em entender e aproximar-se de Deus, isso dataria de tanto tempo que a nossa consciência atual não nos permitiria alcançar. Mas, fazendo uso da história, chegaremos num período muito distante daqui, onde a psicologia espírita definiu um período chamado de litolatria. Litos, pedra, latria, adoração, e nessa fase, o homem com a consciência adormecida estendia os seus primeiros apêndices para tentar entender a Deus. E no período da litolatria, começamos a crer que Deus estava vinculado, ligado ao reino mineral. Começamos a estabelecer propriedades mágicas. Algumas pedras, montanhas inteiras, eram consideradas sagradas, porque ali habitaria o próprio Deus. O período passou, evidentemente devorado pela lei do progresso. No entanto, trazemos até hoje algumas heranças inconscientes, heranças psicológicas que nem sequer acreditamos, mas as cultivamos sem perceber. E entre os exemplos que trazemos hoje, do período da litolatria, quando hoje viajamos para uma estância turística qualquer, ou quem vai nos traz de idade presente uma pedra e diz: guarda na carteira que é para não faltar dinheiro. E a gente guarda, vai que funciona. É uma herança inconsciente do período onde acreditávamos que a divindade limitar-se-ia ao reino mineral. Eu tenho da Associação Cultural Espírita Allan Kardec em nossa cidade um exemplo que vai ao encontro dessas reflexões. Eu estava lá, chegou um rapaz pela primeira vez na nossa casa e disse: Rússio, é você? Eu digo: sou eu, preciso lhe falar, fique à vontade. Ele pôs a mão no bolso e me mostrou uma pedra. Pedra para mim, para ele era cristal. Aos olhos do pai e da mãe, os filhos são sempre mais bonitos. Ele me mostrou aquela pedra, um impulso natural. Eu fui pegar e disse: não pode. Eu não falei, mas eu pensei: o que é que mostra? Ele continuou:
que é possível é que esse cristal eu ganhei de um médium forte no centro espírita que eu fui. Em algumas casas divorciadas de Allan Kardec isso acontece. E ele disse que só eu poderia colocar a mão. Eu deveria carregar esse cristal comigo porque ele iria me proteger. Eu digo, que bom. Me protegeu? Protegeu. Fazem 15 anos que nada de mal me acontece. Eu digo, que bom. Eu entro aonde aí? É o seguinte, eu percebi que ultimamente tem dado tanta coisa errada na minha vida, que eu estou achando que ela está perdendo a carga. Você não podia dar um passe, né? Eu falei, meu amigo, já me pediram para dar passe em tanta coisa que em público eu não posso nem contar, mas pela a primeira vez. Então é uma herança cultural, uma herança tática, de quando acreditávamos que a divindade estava vinculada ao reino mineral. O tempo passou, a consciência do homem desabrocha e chegamos na sua sequência natural, um período onde a psicologia espírita definiu como fitolatria. Fitos, planta, latria, adoração. E nesta fase agora, o homem convencia-se de que Deus estava ligado, vinculado ao reino vegetal. Começamos a estabelecer algumas propriedades mágicas ou santas, algumas plantas, florestas inteiras eram consideradas divinas, porque ali habitaria o Criador. O período passou, algumas heranças inconscientes trazemos até hoje. A título de exemplo, hoje nos tornamos espíritas, frequentamos a casa espírita, divulgamos a doutrina espírita, mas no período de maior dificuldade e dor, estamos andando pela rua com uma cara bem amarrada e feia, encontramos alguém que nos recomenda, toma um banho de 7 ervas para te abrir um caminho. A gente não conta para ninguém, mas toma o banho, vai que dá certo. É uma herança inconsciente de quando acreditávamos que a divindade estava ligada ao reino vegetal. Olhe também colho. Da Associação Cultural Espírita, um outro exemplo que ilustra esta nossa ideia. Eu estava lá e levaram um rapaz para conversar comigo, e esses são os piores, os que não vão. Alguém leva. Levaram um rapaz para falar comigo. Conversamos por mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos, e depois de escutado, eu disse, meu irmão, o teu problema é de ordem espiritual, e um tratamento na casa espírita lhe seria muito útil. O rapaz olhou para mim com a segurança de um pássaro diante de um galho e respondeu, espiritual. Meu problema não é. Eu tenho certeza que é. Dediquei minha vida toda a isso, meu amigo. Tenha certeza que o teu problema é de ordem espiritual. Espiritual não é. Eu digo, creia. Um tratamento na casa espírita lhe seria muito útil. Pode até ser. Mas espiritual, meu problema não é. É curioso, fiquei. Eu disse, como é que você tem tanta certeza de que o teu problema não tem raízes espirituais? Ele olhou para mim com uma tranquilidade comum e respondeu, é que eu tenho o corpo fechado. Aí fiquei mais curioso ainda, porque eu tento fechar meu há tanto tempo e não acho aonde. E olha que é só isso aqui. Mas fechou como, meu filho? Aí ele fez um chá, jogou o cabelo do lado e me mostrou um galho da arruda atrás da orelha. Eu falei, se isso aí for a tranca, teu corpo está escancarado. Então são heranças inconscientes, de quando a consciência adormecida do homem lhe fazia crer que ali estava Deus. O período segue e se assenta na sua próxima fase, identificada como solatria. Neste período agora, o homem estava convencido de que Deus estava ligado ou vinculado ao reino animal. Começamos a estabelecer alguns animais como santos ou sagrados. Em alguns países e culturas, até hoje, eles existem. Começaram a crer que os mártires, os líderes, os santos renasciam como águias, botos, golfinhos e assim por diante. O bezerro de ouro, tão bem descrito na própria Bíblia, o período passou. Algumas heranças cultivamos até hoje. As grandes culturas do mundo estabeleceram deuses de forma vinculada aos animais também. E começamos a caminhar e chegamos os espíritas
mas por via das dúvidas ganhamos ou compramos de alguém para nos dar sorte um pé de coelho. E quem acha que o pé de coelho dá sorte nunca parou para pensar que se desse sorte o coelho tinha 4 e foi. Mas a gente acha que para a gente vai dar sorte. É uma herança inconsciente quando não. Viajando por aí atrás das palestras, acabo visitando a casa de muitos companheiros espíritas, trabalhadores, dirigentes, e qual não é a minha surpresa quando na casa deles eu olho sobre o batente da porta e para atrair coisa boa tem uma ferradura. E quem acha que ferradura atrai coisa boa nunca viu a vida que o cavalo leva. São heranças inconscientes que cultivamos sem perceber a fragilidade do que fazemos. E chegamos finalmente no período da antropolatria. Nesta fase, o homem estava crente de que Deus tinha forma humana. As grandes filosofias do mundo criaram Ísis, Osíris, Zeus, Apolo, deuses com forma humana. O período passou, algumas heranças trazemos até hoje quando nos olhamos no espelho. E vendo a nossa imagem refletida, nos sentimos maiores e melhores do que verdadeiramente somos, quase deuses. Tecnicamente chamamos de orgulho e egoísmo. Até que finalmente Allan Kardec veio nos oferecer e apresentar um Deus que não é nem coisa, nem pessoa, nem criatura, nem criação, mas a própria vida, cuja grandiosidade vai nos pedir nascer e morrer infinitas vezes, a fim de estudá-lo. Mas mesmo obedecendo essa grandeza, cabe a cada um de nós tentar aproximar a nossa visão do que verdadeiramente Deus é. E para isso temos 2 caminhos. O primeiro é estudá-lo através daquilo que nos oferecem as divindades venerandas. E o segundo é prestar atenção na vida, observar a vida. Nesta corrida materialista de todo dia, onde precisamos ter mais, ser mais, conseguir mais, não prestamos atenção na vida. Não vemos mais a bondade, o heroísmo que se instala em toda parte. Ficamos cegos para a criação na qual estamos envolvidos. Para termos uma ideia disso, convido os amigos a me acompanhar numa visualização. Imagine um aeroporto. Sejam para o aeroporto, ou para tomar o avião, ou receber alguém que chega. E quando estamos ali parados e vemos o avião ganhar voo, pensamos, meu Deus, como pode? Toneladas de ferro e aço ganhando ar com absoluta leveza. Quem criou isso é um gênio. E de lá para cá, vemos um pássaro voando com a mesma leveza e ainda com a propriedade de cuidar da própria prole e construir o próprio ninho. Achamos que o avião é prova da genialidade da vida. O pássaro é um acidente biológico, resultado da multiplicação natural das células. Acontece. Tiramos a nossa máquina fotográfica e fotografamos. O avião, claro. E por falar em fotografar, as nossas lentes, perceberam ou não? Cada vez menores e mais potentes. Elas registram absolutamente tudo. Mergulham no macro, tanto quanto no micro, estão por toda parte. Quanto menor a lente, mais poderosa ela é. Hoje, qualquer aparelho celular já pode tirar fotografias. As lentes estão por toda parte. Se bobear, nessa sala mesmo tem mais gente, tem mais lente do que gente, porque tem gente que tem 2. Então elas estão por toda parte, registramos tudo, fotografamos tudo, e quando vemos a grandiosidade que essa maravilha pode dizer, pensamos, meu Deus, quem criou isso é um gênio, como pode? E nem nos damos atenção de que a lente por excelência de grandiosidade é o olho humano, porque se essa faltar, todas as outras se tornam obsoletas. Não serve para absolutamente nada. Mas ficamos encantados com as lentes artificiais e nem percebemos que nós somos a prova da existência de um Pai de infinita sabedoria e amor. Mas por falar em fotografar, São Carlos, assim como os companheiros de Araraquara te avistam, São Carlos é lugar de gente muito culta, eu conheço só de olhar para cá.
e viajam os grandes museus do mundo, desde São Paulo ao Louvre em Paris, viajam para os grandes museus e chegando lá pensam, meu Deus, quem criou essas obras são gênios, como pode? E pobre, que se preza, chega num lugar e começa a ver o preço. A gente vê 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, não entendemos nada do que está pintado, mas se vale tudo isso, é prova da genialidade humana. Fotografamos tudo, ficamos encantados, passamos para as paisagens, nos detemos nas assinaturas, Renoir, Monet, Picasso, e a vaidade humana. Fotografamos tudo, registramos tudo, e pensamos, meu Deus, quem fez isso é um gênio. E ao sair do museu, no pórtico de entradas, damos de cara com o pôr do sol e o transpassamos com uma insignificância em comum. Conclusão, as cópias pintadas na parede, achamos que é a prova da genialidade da vida. O original tem todo dia mesmo, né? Dá atenção para quê? Aí voltamos para São Carlos. E São Carlos é uma cidade digital. Todo mundo tem computador. Aí você chega do museu, senta no seu computador, vai baixar as fotos que você tirou para colocar no Facebook. Vocês têm Facebook, não tem? Quem não tem é velho, corra que dá tempo. Aí você baixa as fotos para pôr no Facebook, até porque não tem a menor graça viajar para um lugar sofisticado se não for para mostrar para as pessoas que a gente foi. Aí você baixa as fotos, põe no Facebook, rapidamente todo mundo fica sabendo que você foi viajar e nós pensamos, meu Deus, que máquina é essa? Quem criou isso é um gênio. E nem percebemos que a ciência atesta que se fosse possível, se é que fosse possível ao homem construir um computador com a mesma capacidade que o cérebro humano tem, esta CPU teria nada mais, nada menos que 150 quilômetros cúbicos. Olhamos para aquele pequeno dispositivo e achamos que é prova da genialidade da vida. O que nos falta é prestar atenção nas coisas simples, prestar atenção na própria vida, ou nunca perceberemos a presença de Deus à nossa volta, se não concebemos nem sequer a sua criação. Então, conciliando esses dois elementos, prestar atenção na vida e o estudo sério, as leis que regem a própria vida, dar-nos-ia uma visão de Deus diferenciada daquela que temos. Aí caminharíamos com maior segurança, caminharíamos com maior coragem para os problemas que devemos enfrentar. No entanto, alguém poderia contestar dizendo, mas eu só vou crer em Deus o dia que a ciência provar. O que não tem problema nenhum. Particularmente eu acho que crer em Deus porque a ciência provou é tão equivocado quanto não crer. Porque Deus é Pai e fala individualmente ao coração de cada um de nós. É Pai. Esta palavra que definiu Deus por Jesus, uma expressão simples sem ser simplista. Ninguém conseguiu fazer com tamanha grandeza. Mas na nossa obra, que tem como título Deus, e é onde cintila esta nossa explanação, nós registramos vários apontamentos onde a ciência reconhece a necessidade de uma inteligência superior. No entanto, a título de exemplo, vamos citar apenas um texto, atribuído ao professor Abraham Cress Morrison, presidente da Academia de Ciências de Nova York, que não acreditava em Deus, mas como resultado dos seus estudos passou a crer e escreveu um texto notável, as razões pelas quais um cientista pode crer em Deus. O texto é belo, onde o professor diz: creio em Deus pela inteligência da natureza. A inteligência que está em toda parte, dá como exemplo o salmão. Conhece o salmão? Peixe. O salmão nada contra a correnteza para reproduzir. Reproduz e morre.
e os seus filhotes voltam para onde viviam os seus pais sem nunca estarem lá antes. E se o homem interfere, tira o salmão de lá e coloca num lugar qualquer, ele atrasa a própria biologia até que venha reproduzir no lugar adequado. Creio em Deus por causa disso, diz o professor, que ensinou Salmão. Como pode? Deus agrega tecnologia sofisticada a elementos simples para lhes perpetuar a espécie. Creio em Deus pela inteligência que está em todas as coisas e prossegue, dando como exemplo o nosso João de Barro. O João de Barro chega numa árvore, levanta o bico para cima e já sabe em que direção vão soprar os ventos no inverno seguinte e constrói a sua casa com a porta virada ao lado contrário de onde os ventos sopram e se ele errar, perde toda a prole. Ele nunca se achou uma casa de João de Barro com a porta virada ao lado contrário, só para matar de inveja ao pessoal da meteorologia que não acerta nunca. Creio em Deus, diz o professor, por causa disso, que pai é esse que consegue colocar a assinatura da sua grandeza em tudo aquilo que cria? E prossegue falando de algumas plantas especiais, que vivem mergulhada no fundo das águas escuras, no fundo das águas pantanosas, onde raramente chega a luz do sol. A planta fêmea, a determinado período, sabe que está na hora de reproduzir. Solta um pedúnculo que vai se desenrolando e abre uma flor na flor da água. A planta macho, sem nenhum contato com a planta fêmea, também sabe que está na hora de reproduzir. Novamente nos dando inveja, porque dentro da mesma casa muita gente não se comunica, mas a planta macho sabe. Solta um pedúnculo que segue em busca da matiz da água, e ambas as plantas fazem isso no período em que os ventos sopram, e o vento leva o pólen da planta macho, a planta fêmea recolhe em outra parte do pântano e vai reproduzir-se no fundo e na intimidade das águas escuras. Creio em Deus, diz o professor, por causa disso, que ensinou as plantas, quem agregou tecnologia sofisticada a elementos simples, porque Deus também é um químico, que faz com que a planta crave as suas raízes no adubo apodrecido e por causa disso devolva um suave aroma, mas também é botânico, que dá a cada planta uma flor especial, com perfume da mesma forma único, a cada fruto um gosto particular. Creio em Deus, diz o professor, pela inteligência que está em toda parte. O texto segue, mas devemos nos deter. Pela escassez de tempo, é porque também é necessário para palidamente falarmos sobre Deus, estendermos reflexões sobre uma outra vertente, porque Deus é Pai. E se alguém perguntasse agora para que serve essa tecnologia, essa sabedoria, essa grandiosidade intelectual toda que está no universo, para que serve tudo isso? E a resposta seria: para atingir o teu coração. Toda essa tecnologia e grandiosidade de Deus tem um objetivo: o teu coração, nada mais. Mas para entendermos isso, novamente convido os amigos a me acompanhar numa reflexão, num diálogo. Um diálogo de beleza interessante que ocorreu entre Jesus e Simão Pedro. Onde Jesus olha para Simão, ele diz: Simão, tu me amas? Claro, Senhor, claro que te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Alguns minutos se passam. Jesus olha para Simão, ele diz: Simão, tu me amas? Claro que te amo, Senhor. Daria minha vida pela tua. Então cuida das minhas ovelhas. Mais alguns minutos se passam. Jesus olha para Simão e ele diz: Simão, tu me amas? Dá um frio na espinha de Simão, que eu não estou entendendo aqui. Claro que te amo, Senhor. Morreria por ti quantas vezes fosse necessário. Então cuida das minhas ovelhas.
Alguns dias se passam, poucos dias. Jesus é morto, na verdade assassinado. Vocês, estudiosos da doutrina espírita que são, sabem. Mas o fato que nos causa curiosidade agora é o seguinte: sabe qual foi a reação de Jesus quando percebeu a traição do amigo querido? O que foi que Jesus fez? Qual foi a reação de Jesus quando percebeu que um amigo próximo o traíra? Jesus entendeu que Simão era alguém que necessitava muito mais do seu amor, da sua atenção e do seu carinho. Quase igual que a gente faz quando um amigo nos trai. Então voltou porque não abandona ninguém. Agora em espírito, Jesus aparece para Simão. Ele diz: Simão, segue para Jerusalém, funda uma casa e atenda aos necessitados. E ele foi. E fundou a Casa do Caminho. Dentro do meu entendimento particular, a primeira ideia de que tenho de um centro espírita. Porque ali Simão recebia donativos, distribuía aos necessitados, orientava aos aflitos, aplicava passes, e o tempo foi passando. No entanto, se nós fizéssemos o seguinte: todos nós desta sala tomássemos de um avião e fôssemos agora para Jerusalém visitar a Casa do Caminho. Um avião pago pelo centro espírita, claro, porque espírita não põe a mão no bolso e ninguém vai. No centro paga, nós pegamos um avião, vamos para Jerusalém visitar a Casa do Caminho. A pergunta é: ela ainda existe? Não. Nem ruína. Não sobrou nada. Alguém novamente poderia questionar: como pode, uma obra edificada a mando de Jesus não resistiu ao tempo? Claro que não. Claro que não. Quando Jesus mandou Simão Pedro construir a Casa do Caminho, o objetivo de Jesus não era a Casa do Caminho, era Simão Pedro. Ele não entendia naquela época e nós não entendemos até hoje, porque o tempo vai varrer tudo isso aqui, ó. Não vai sobrar nada. Os espíritos, o espiritismo, Deus, Jesus, todo o trabalho que é feito é por tua causa. O objetivo é o teu coração. O resto do tempo vai varrer tudo. Não entendíamos naquela época, não entendemos até hoje. Vocês acreditam que tem trabalhador espírita longe de São Carlos, claro, que fala assim: quem vai ser do centro se eu parar de ir? Nada. Em alguns casos até ajuda, né? Em alguns casos até ajuda. Mas é nada. Porque o centro espírita não precisa de ninguém. De ninguém. O centro espírita não precisa de ninguém. Nós precisamos do centro espírita. Eu vim falar com vocês hoje, sabe por quê? Porque eu preciso do centro espírita. Foi a maneira que encontrei para ressarcimento dos meus delitos com a própria consciência e com a sociedade terrena. Eu preciso do centro. Quem vem aqui aplicar passe precisa do centro. Quem vem buscar orientação precisa do centro. Quem vem no trabalho mediúnico precisa do centro. O centro não precisa de ninguém. No dia que não tiver ninguém aqui, fechamos a porta, vamos embora sem problema nenhum, missão cumprida. Porque tudo que fazemos aqui tem um objetivo: teu coração. É por você. O resto, o tempo vai varrer tudo. Por isso que espírita consciente, que estuda Allan Kardec com propriedade, tem causa. Espírita que estuda pouco tem casa. Só ajuda dele. Já viu isso, não? Só frequenta dele, só vai na dele, só dele. A doutrina espírita é maior do que toda a casa espírita. Nós estamos organizados em polos diferentes para atender mais pessoas. Mas o objetivo dos espíritos é o teu coração. Voltamos para a nossa história. Simão não entendia naquela época, nós não entendemos até hoje. Cada um briga só por causa da tua. Mas ele foi caindo, levantando, se aprimorando. Assim que ele se melhorava, porque enquanto atendia os necessitados, o trabalho de Jesus era para melhorar a ele. Mas atender aos necessitados
Não é fácil. Quem faz esse trabalho sabe do que eu estou falando. Muitas vezes os aflitos, os necessitados também são prepotentes, mal educados. Faz parte. Muitas vezes as misérias humanas caminham de mãos dadas, material e espiritual. Então não é fácil. Então Simão recebia muita resistência, muita agressão. Até teve um dia que ele desanimou. Estava sozinho, sentado numa cadeira, no meio da casa, do caminho, desanimado e triste, cabeça baixa, não querendo parar com tudo, pensando que se recebia muita ingratidão. Quem aparece? Jesus. Quando Simão vê que Jesus está se aproximando, ele que está de cabeça baixa, baixa mais ainda do que a gente é assim, né? Quando não está bem, faz questão que todo mundo saiba. Ele abaixa a cabeça, Jesus se aproxima de Simão. Qual o problema? Ah, mestre, Elohim diz que eu estou aqui, que eu não quero ajudar ninguém, que eu estou aqui para ficar com os donativos que as pessoas dão. Não tem problema, Simão. Elohim vai viver. O que mais? Tem fulano. Ele começa a falar o nome de um por um das pessoas que lhe agrediam, lhe faziam mal. Tem fulano que diz que eu estou aqui só porque eu gosto de dar ordem. Não tem problema, Simão. Fulano vai viver. O que mais? Ah, tem ciclano que diz que eu estou aqui só por isso. Não tem problema, Simão. Eles vão viver. Nos ensinando de que todas as vezes que desejamos ou praticamos mal para alguém, marcamos por nossa conta um encontro com a dor logo mais à frente. Por nossa conta. Marcamos um encontro logo mais à frente com a própria dor. Nós ainda não entendemos isso. E espírita estuda tão pouco Allan Kardec, que a lei de causa e efeito a gente não entendeu ainda. A gente acha assim, que eu taco uma pedra nela, e pela lei de causa e efeito, ela taca uma pedra em mim. Mas muitas vezes, a pedra que lançamos no outro, não volta para nós em forma de pedra, mas permanece conosco em forma de sofrimento. Uns estudam tão pouco, que dizem assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Já viram isso ou não? Espírita, nem tarda, nem falha, é imediata. Nós pensamos mal de alguém, um segundo depois somos tristes. Nós desejamos mal para alguém, um segundo depois temos a consciência magoada. Fica para uma outra oportunidade somente aquilo que é necessário juntar várias peças. Senão, é imediato. Não confiamos em Deus. Eles vão viver. Vamos voltar um pouco na história do tempo. Jesus vivo, encarnado entre nós. Os soldados vêm prendê-lo. Simão saca a espada e corta a orelha do soldado. O que Jesus fala para Simão? Simão, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. O que Jesus estava ensinando para Simão e para nós? Simão, uma orelha sua já foi. Guarda a espada para não perder mais nada. Porque fazemos para os outros. Pode esperar. Eles vão viver. Na prática, no dia a dia, mais ou menos assim, quer ver? Tentar entender na prática. Esse senhor simpático que está aqui na frente e que sentou na frente pela última vez, vamos supor que ele dá uma surra nessa senhora do lado. Deixa eu abrir uma apêndice aqui. Não estou sabendo de nada, não souber. É uma ilustração, entende? Vamos supor que esse rapaz dá uma surra nessa senhora do lado. Qual que é o impulso natural dela? Humano. Qual que é o impulso natural dela? Revidar.
Mas se ele dá uma surra nela, ela dá uma surra nele, está tudo certo, vamos embora, continuar a vida. Agora, se ele dá uma surra nela, e ela mesmo buscando os seus direitos, claro, vai buscar lei, vai buscar apoio, mas não agride. Resolve não agredir. Resolve confiar em Deus. Deixa que Deus faça a justiça. Numa oportunidade que Deus achar adequada, ele casa com ela. Aí vai aprender o que é reparação. Porque Deus é de uma criatividade. E a gente acha, eu bato nele, ele bate em mim. Eu chuto ele, não esquece. Deus é de uma criatividade. Quando alguém me faz mal, eu já quero nem revidar. Espero. Só de maldade. Porque a mão de Deus é mais pesada que a nossa. E vocês sabem do que eu estou falando. Porque vivemos todo dia os ecos do passado. O que fizemos. Confie em Deus. Voltamos para a história. Aí Jesus orienta Simão. Simão se anima e continua o trabalho. O que era isso? Era Jesus construindo o reino de Deus dentro desse nome. Aí Simão se anima e vai. Passa-se vários anos. Ele prossegue atendendo aos aflitos, orientando os necessitados, melhorando-se, estabelecendo a sua troca de valores íntimos, abandonando vícios, adquirindo virtudes, vai se desenvolvendo, crescendo, envelhecendo, mas aprendendo. Até que um dia ele escorregou de novo. Estava irritado. Simão estava irritado. Eu sei que muita gente não sabe o significado da palavra irritado, depois vocês vêem no dicionário. Ele estava irritado. Acostumado a atender até a última pessoa. Naquele dia, ele olhou que seria, sei lá, 6 horas da tarde. Falou, pessoal, por hoje chega. Hoje não tem mais comida, atendimento, passo, orientação. Por hoje chega, volta amanhã. Por hoje acabou, vamos para o ponto final. Fechou a porta, largou as pessoas para fora. Entrou. Foi cuidar dos seus apetrechos, arrumar sua última refeição do dia. Estava irritado. Mas os aflitos também são petulantes. E um aflito mais agoniado resolve abrir a porta da casa do caminho e entrar. É um aflito. Ele abre. Quando Simão vê aquele homem entrando, ele fica louco. O senhor não viu que está fechado, não? O senhor não percebeu que por hoje acabou? O senhor não percebeu que hoje acabou? Volta amanhã, hoje não atendo mais ninguém. Volta amanhã. Quando o homem levanta a túnica, é Jesus. Simão quer morrer de vergonha. Põe a mão no rosto, ajoelha no chão, não tem coragem de olhar para Jesus, mergulha num pranto desesperado, convulsivo, não tem coragem de olhar para Jesus. E Jesus, na calmaria que ele caracterizou a existência toda aqui na terra, sua passagem, disse: Simão, eu só te pedi uma coisa, Simão, cuida das minhas ovelhas, só uma, Simão. Simão estava desesperado de vergonha. Quando criou coragem e levantou a cabeça, Jesus já não mais estava. O que era isso? Era Jesus construindo o reino de Deus dentro desse nome. Está entendendo o que você sofre? Vamos continuar. Aí ele continua atendendo os aflitos, aos necessitados, aprendendo, se edificando. Quanto mais ajudava, mais se melhorava, e eliminando os seus vícios, envelhecendo. Correram-se os anos e Jerusalém é destruída. E Simão muda-se agora para Roma. Nessa altura, Simão é um ancião, é um idoso pequeno, que a gente é assim, né?
Nasce pequeno, vai crescendo, chega uma hora vai se encolher de novo, né? Era um velho pequeno que andava segurando um bastão, mas era um gigante. Aprendeu muito enquanto ajudava as pessoas. Na lida da casa do caminho, aprendeu muito, era um gigante, era um homem enorme, um coração que não cabia naquele corpo envelhecido, considerado o patriarca da fé de todos aqueles que estavam ali, naquele povo flagelado. Era um homem enorme. E mesmo com as limitações da idade, prosseguia falando de Jesus. Não com a tranquilidade que falamos hoje. Sentados, acomodados, alimentados, tranquilos. Não. Em cemitérios escondidos, catacumbas, ruínas, becos escuros. Quando eu lembro o trabalho daqueles que nos precederam, para que hoje nós pudéssemos falar de doutrina espírita abertamente, aí sendo um trabalhador espírita que fala, hoje eu não vou no centro que está ventando. Entendendo nada. Então falava de Jesus. Agora com a idade avançada, mas Simão não desistia, prosseguia falando de Jesus. O tempo passou. Até que um dia, Simão estava no cemitério, escondido, pregando Jesus, com pessoas aflitas ouvindo o Evangelho, e entra um pequeno exército, homens armados, costas largas, braços fortes, para prender um ancião, um homem que andava com dificuldade, um ancião considerado um santo, que nunca reagiria a nada. Um pequeno exército, entram, pega um de cada lado dos braços de Simão e sai arrastando como se fosse um saco de qualquer coisa. As pessoas ficam paralisadas. Como pode? É um ancião, é um idoso, um homem que atende a todas as pessoas, o único daquela região, que confortava os aflitos, só temos a ele. Como pode isso? Uma violência, uma brutalidade para quê? Ele não reagiria a nada nunca. Mas foi arrastado como um saco de qualquer coisa. E Simão sabia o que lhe esperava. Conhecia as leis. Simão conhecia as regras. Sabia o que lhe aguardava. E nesse momento ele inicia uma longa e profunda oração silenciosa a Jesus, que transpassava o coração do mestre. E naquela oração, Simão ia pedindo desculpas a Jesus por ter feito tão pouco. Simão feito pouco. Simão pedia desculpas a Jesus naquela oração longa e interminável, e pedia que Jesus mandasse trabalhadores melhores do que ele, para que o trabalho não parasse. E eu penso que talvez tenha mandado você. Ele é deitado no madeiro, crucificado, obedecendo às tradições da época, de cabeça para baixo, e não morria. Não morria. Estava ainda naquela longa oração a Jesus. Os soldados houveram recebido ordens de não sair dali até que o homem estivesse morto, para que ninguém viesse ajudá-lo. Mas eles queriam ir embora logo, era um crucificado a mais. Esse irmão não morria. Estava naquela longa oração a Jesus, tranquilo. Não morria. Até que um soldado, um pretoriano, de nome Sertório Aniceto, começa a ofender a Simão, porque ele quer ir embora logo. E Simão não morre. Velho imundo, morre de uma vez. Cadê teu Deus? Você não presta nem para morrer, morre de uma vez. E Simão lhe dirige um olhar de ternura, e com uma violência encanta os espíritos moralmente fracos. O homem se sente desafiado. Toma de uma pedra enorme e lança na cabeça de Simão Pedro, que sente um torpor.
Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 11, no item 19, diz que a morte pode ser lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, ou insensível, indolor, imperceptível. Simão sentiu torpor, como a flutuar. Olhou de um lado, o velho corpo banhado em sangue. Olhou do outro, o amigo de sempre, era Jesus, que não abandonaria. Lhe envolve nos braços e lhe conduz a uma situação próxima da terra. Alguns dias se passam, algum tempo se passam. Para nós aqui difícil mensurar quanto. O tempo passa. Até que um dia Jesus chega para Simão. Ele diz: Simão, tenho que ir. Na cabeça de Simão passa toda a sua história. A última vez que Jesus se despediu, ele negou 3 vezes. Aonde vai, Senhor? Simão, foste fiel até o fim. Descansa dos embates da terra o quanto quiseres. Mas no meu caso, Simão, enquanto houver um gemido de dor na terra, eu não posso descansar. Nem eu, Senhor, vou contigo. Era o reino de Deus no coração de Simão Pedro. Nem eu, Senhor, vou contigo. E ambos retornam a uma região escura do universo, aproximam-se da terra e começam a acolher em braços vigorosos famílias inteiras que eram levadas ao circo de Roma. Aos leões, as feras, as labaredas, famílias inteiras, mulheres, crianças, idosos, que morriam com dignidade, porque já houveram aprendido de que não vale a pena viver divorciado dos propósitos superiores. Eles iam a morrer nos braços e conduzindo a erraticidade. Heróis anônimos, que nem poderemos agradecer, porque a história não lhes registrou. Quando a doutrina espírita orienta de que devemos fazer o bem sem olhar a quem, é porque já somos beneficiados de muitas pessoas que nem sequer poderemos agradecer. A história não lhes registrou o nome, porque é sobre eles, heróis anônimos, que estão os pilares do cristianismo e posterior a este, do espiritismo. Devemos a eles. Eles vão acolher aquelas pessoas todas que foram levando. O tempo passou. Difícil mensurar quanto, pelas nossas limitações. Até teve um dia que nesse trabalho Jesus chama a atenção de Simão. Simão, observa, alguém me chama. E Simão percebe que pelos veículos da oração alguém lhe pedia socorro. E ele, atendendo a este chamado, chega até o seu túmulo, onde foram sepultados os seus restos mortais. E vê ali um homem ajoelhado, com uma criança quase morta nos braços. É Sertório Aniceto, o pretoriano. Convertera-se ao cristianismo, arrependera-se dos desmandos, e na busca da cura do filho, entendeu tardiamente que Simão era um santo. Para o entendimento da época. Simão se aproxima, estende as mãos sobre o filho de Sertório. Em poucos instantes a criança começa a manifestar sua vitalidade. Sertório fica feliz. Teve o filho salvo pelo homem que ele matou. Para Sertório Aniceto, iniciava-se naquele momento a implantação do reino de Deus em seu coração. Para Simão Pedro, o trabalho adiantado prosseguia. E para todos nós aqui reunidos hoje, fica o convite para que Jesus construa dentro de nós o reino de Deus. Cada vez que chegamos nesta casa, é este o convite que Jesus nos faz. Onde a nossa parte é empenhar valor,
força para aplicar lá fora o que aprendemos aqui dentro, porque nos livrar das nossas viciações não é fácil. Mas a nossa parte é trabalhar, empenhar-nos para libertarmos dos nossos vícios, adquirirmos virtudes, e se não agregarmos esforços para aplicar lá fora o que aprendemos aqui, corremos o risco de envelhecer na casa espírita, sem nunca termos nos tornado espíritas. Essa é a nossa parte. Mas gostaria de concluir com uma página notável de Eurípides Barçanufo, onde de maneira especial ele canta a beleza da vida e de Deus, dizendo de que o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente